Olá, amigos, esse é o Repórter Antiquado, a testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquados ao tempo que às sextas-feiras, com exceções aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será sobre a Pepsi Cola. Quer acompanhar? Após a vinheta. A Pepsi Cola, ou simplesmente Pepsi, é uma marca de refrigerantes norte-americana fundada ao ano de 1893 pelo farmacêutico Caleb Davis Bradham. E atualmente a mesma está presente em 75 países, sendo o principal concorrente da Coca-Cola pelo mundo, o que ocasionou na década de 70 a Guerra das Colas. E a mesma se encontra instalada no Brasil desde o ano de 1950. Falaremos sobre sua história. Sua história tem início ao ano de 1893, da cidade estadunidense de New Bern, localizada no estado da Carolina do Norte, quando o farmacêutico Caleb Davis Bradham, na época com seus 26 anos, o mesmo inventa uma bebida feita com base em água carbonada, açúcar, baunilha, aroma de especiarias, pepsina e extrato de noz de cola. Sua finalidade original não era para ser um refrigerante, e sim um medicamento utilizado no início para o combate da dispepsia, uma doença causada pela falta da enzima pepsina no organismo, pois a bebida ajudava a suavizar os males causados pela doença em consequência do extrato de noz e do gás presente na bebida. E a mesma foi inicialmente batizada de Bread Drink, e o primeiro a provar tal bebida foi seu assistente, James Henry King. E a bebida foi colocada à venda na farmácia do mesmo, e o sabor da bebida passou a agradar os consumidores, que, mesmo quando não sofriam do mal, passaram a consumi-la. Foi então que, 5 anos após começar a produção da bebida, o xarope de Brad foi de fato transformado em uma bebida e lançada de forma oficial no dia 28 de agosto do ano de 1898, com o nome que ganharia o mundo. E é assim que surge o nome Pepsi Cola. Seu nome sugere seus principais ingredientes, a enzima pepsina e a noz de cola. Devido ao enorme sucesso da bebida, Brad decide dedicar-se à expansão e desenvolvimento da mesma, e em 1902 o mesmo resolve registrar a patente do novo refrigerante. E com isso, ao dia 24 de dezembro do ano de 1902, ele funda a Pepsi Cola Company. E surge a primeira nota publicitária no jornal local, New Bern Weekly. E a imprensa da época anuncia a bebida como algo saboroso, revigorante e não prejudicial, e que a mesma poderia auxiliar na digestão devido por conta de seus ingredientes. A companhia, apenas com pouco tempo de existência, conseguiu vender aproximadamente algo em torno de 30 mil litros da bebida, e no ano seguinte a companhia se muda da pequena farmácia de Brad para uma fábrica maior. Isso acontece em consequência do alto sucesso e demanda da bebida, e a nova fábrica passou a se concentrar também em todas as operações de engarrafamento da bebida. E foi ao ano de 1905 que a mesma passa a ser comercializada em vasilhames de 177 ml. E a primeira franquia de engarrafamento da bebida foi concedida à companhia Charlotte Durham, que estava também localizada na Carolina do Norte. E com essa história de franquias, a companhia se espalha por todos os Estados Unidos da América, contando que em 1906 aconteceu a produção anual de 150 mil litros da bebida. Desculpem pelo erro. A companhia foi a primeira a fazer a substituição dos veículos de entrega, que eram carroças puxadas por tração animal, por veículos motorizados. E em 1908 a companhia moderniza assim seu sistema de distribuição, que se tornou algo muito mais eficiente e ágil. Porém, com o acontecimento da Primeira Grande Guerra, o conflito colocou a companhia numa situação financeira complicada, devido aos altos custos de produção e ao racionamento de açúcar que aconteceu nos Estados Unidos da América. E a companhia chegou à beira da falência quando, em 1923, Brad foi obrigado a vender a companhia por 30 mil dólares para a companhia Craven Holding Corporation.
e posteriormente o mesmo volta a exercer a profissão de farmacêutico, porém ficou com a fama da criação de uma das bebidas não alcoólicas mais famosas do mundo. No ano seguinte, acontece a venda da companhia para Roy C. Megargel, né, um corretor de Wall Street, que compra a companhia após uma grande negociação pela quantia de $35 mil, e funda assim a Pepsi Cola Corporation. Porém, com a troca do comando, não adiantou nada para conter uma nova crise financeira na companhia. Em plena Grande Depressão, a companhia é novamente vendida, desta vez para a fabricante de doces Lofty Candy Company. E foi quando Charles G. Gucci, né, tratou rapidamente de reformular a bebida. No final da década de 1930, Walter S. Mack assume o comando da Pepsi Cola Corporation e ingressou de vez na era do marketing. Foi então que, na década de 1950, que as operações da companhia cresceram de forma rápida, e ao ano de 1958 a companhia lança novas campanhas publicitárias muito mais sofisticadas, tais como "Seja sociável, tome uma Pepsi". Esse slogan tinha por objetivo de focar nos jovens, e no final da década de 50 e durante a década de 60, a companhia lançou diversas novidades, como por exemplo as garrafas tamanho família, a Pepsi Diet, as latas de alumínio, que foram lançadas em 1967. Quer dizer, as latas de alumínio lá fora são muito mais antigas do que aqui. A Pepsi precisava acabar com aquela fama de refrigerante de cozinha e o estigma de refrigerante barato. Com essa finalidade, a identidade visual da companhia foi totalmente alterada, com a mudança do logotipo e as tampas. A publicidade da companhia já não era mais voltada ao preço da bebida em si, apresentando um estilo de vida. E na década de 1970, a pedido dos consumidores, foram lançadas as garrafas PET, que eram garrafas recicláveis, né? E na mesma década, a bebida entra na Rússia, que foi algo emblemático, pois pela primeira vez um dos fortes símbolos do bloco capitalista, lembrando que nessa época estava no período da Guerra Fria, que basicamente era entre o bloco capitalista e socialista, cujas principais potências disso daí são os Estados Unidos da América e a União Soviética, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Falando um pouco sobre isso, né, foi em 1959 quando o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, queria que os cidadãos soviéticos soubessem em primeira mão como era o estilo de vida americano e os benefícios do capitalismo em relação ao regime comunista. Foi com isso que o governo dos Estados Unidos organizou em Moscou a Exposição Nacional América e enviou como representante dos Estados Unidos da América o vice-presidente Richard Nixon. Nesta feira aconteceu o encontro do líder soviético, eu posso acabar falando errado, Nikita Khrushchev e Richard Nixon. E enquanto os mesmos observavam as últimas tecnologias e produtos de consumo americanos, e com isso também teve uma discussão sobre os benefícios de suas ideologias, né? Uma discussão um pouquinho acalorada, né? Foi então que o vice-presidente de marketing da Pepsi ofereceu um copo de Pepsi para o líder soviético. E isso foi uma das grandes jogadas de marketing da companhia, pois afinal de contas essa foto rodou o globo. E com isso, em 1972, Donald Kendall, que havia assumido a presidência da companhia, continuava tentando emplacar o refrigerante no mercado soviético. Nixon, nesse período, se transformaria no presidente dos Estados Unidos e usou seus contatos para chegar a um acordo que permitisse a exploração da bebida no mercado soviético. E com tal acordo assinado, surgiu uma pergunta, que seria como a União Soviética poderia pagar pela bebida, pois o regime soviético não detinha a moeda da estrangeira e o rublo não era uma moeda negociada no mercado internacional. Foi com isso que surgiu a ideia de fazer o pagamento com vodka, pois o governo soviético detinha grandes estoques da mesma e a vodka escolhida foi a, eu posso falar errado também, Stolichnaya. Posso ter falado errado. Que era uma vodka
criada por Dmitry Mendeleev, né, que era o inventor da tabela periódica. Isso é só uma curiosidade, né? E além desse acordo histórico entre os dois blocos, a Pepsi passou a ser o representante oficial da marca de vodka nos Estados Unidos da América. Porém, o acordo entre a Pepsi e a União Soviética estava prestes a expirar e iniciou as negociações para a assinatura de um novo acordo. Na época, a companhia norte-americana já detinha mais de 20 fábricas locais que engarrafavam a bebida para distribuição local. No novo acordo comercial, pressupunha um custo de quase 3 bilhões de dólares, e era evidente que somente a vodka não seria suficiente para cobrir tal soma. Aí que ainda mais que a União Soviética tinha dificuldade de trocar o rublo nos mercados internacionais, e com isso surgiu uma solução por parte da União Soviética, que propôs pagar a Pepsi com embarcações a diesel. E sim, eram embarcações militares. Afinal de contas, a Rússia ali, a União Soviética, tinha muito material excedente. E foi aceita pela Pepsi, e dessa maneira foi possível continuar a comercialização do refrigerante no mercado soviético. Nesse acordo, que contava com 17 submarinos, um cruzador, uma fragata e um contra-torpedeiro que foram vendidos posteriormente a uma empresa de sucata sueca, porém até o momento dessa negociação, a Pepsi foi a sexta maior potência militar do mundo em número de submarinos. Quer dizer, tipo, é um acordo estranho, mas... E foi no final da década de 70 que a Pepsi travou a famosa Guerra das Colas, por percentuais de venda no mercado norte-americano. Desculpem. O que foi a Guerra das Colas em si? Foi uma disputa que começou publicamente entre os dois maiores fabricantes de refrigerante do mundo, que foi a disputa entre a Pepsi e a Coca-Cola. E tudo começou no final da década de 70. Por mais que a disputa aconteça até os dias atuais, né, é algo mais ameno. Foi em meados da década de 70 que a Pepsi começou a divulgar os comerciais na televisão, que eram os Pepsi Challenge. Os comerciais duravam 30 segundos e realizavam testes cegos de preferência, com as pessoas e mostravam as mais diferentes classes sociais americanas. Os testes foram efetuados em diversos lugares, como shoppings, escolas, corpo de bombeiros e muitos outros lugares públicos. E no início da década de 80, os comerciais começaram a ser apresentados pelo ator Gabe Kaplan, que a Coca-Cola comparava esse teste feito pela rival como dois chimpanzés decidindo qual bola de tênis detinha mais tecido. Você vê, os caras já se pegavam nessa época. Já se pegava desde sempre, na verdade. Em 85, baseada nessa disputa entre as companhias, a Coca-Cola lançou o que foi um dos maiores fracassos da companhia, que foi o lançamento da New Coke. Essa foi a primeira mudança da fórmula em 99 anos, e essa atitude foi responsável pela queda expressiva nas vendas e diversas reclamações, seja por forma de telefone, cartas e protestos. Nessa época que a disputa ficou mais acalorada, a Pepsi começou a fazer propagandas anunciando indiretamente que havia vencido a disputa. Afinal de contas, a Coca mudou a fórmula, né? Tipo, não adianta a Coca-Cola dizer que não perdeu a guerra porque perdeu, porque ela mudou a fórmula. E os comerciais informavam a mudança da fórmula da concorrente, como observado nos comerciais que traziam as mensagens. Eles mudaram a minha Coca. Arqueologia e de volta no tempo. Nesse mesmo ano, tanto a Pepsi quanto a Coca-Cola lançaram diversos comerciais, sendo o período de maiores informes publicitários das duas companhias. Só a Pepsi foi responsável pela produção de 58 comerciais. E com a pressão dos consumidores, a Coca lança novamente a Coca original, que era a Coca-Cola Classic. E isso depois de 79 dias do lançamento da tão rejeitada New Coke. Eu gostaria de ter uma lata.
E a Pepsi nas décadas seguintes, com a forte internacionalização da marca, né, o refrigerante foi lançando diversos sabores e versões da forma que se adaptavam à cultura e aos hábitos dos países onde eram comercializados. A maior parte dessas versões foram lançadas em formas de edições limitadas, que isso permaneceram no mercado em temporadas. Além disso, a companhia utilizou grandes celebridades globais para capturar uma nova geração de consumidores e mais, né, não parou de ousar e surpreender com campanhas publicitárias muito criativas, além das inovações que se estenderam aos produtos. Um exemplo, quando eles anunciaram as primeiras garrafas 100% vegetais e quando substituíram o aspartame dos refrigerantes, que acontece em 2015. Falando um pouco mais sobre a identidade visual da marca, vale ressaltar as embalagens da Pepsi, pois a marca costuma utilizar a sua tradicional garrafa como uma importante ferramenta de marketing. Um dos maiores exemplos disso foi a edição limitada da Pepsi com a garrafa utilizada no filme De Volta para o Futuro 2, lançado em 1989. E essa edição limitada da Pepsi esgotou no primeiro dia das 6.500 unidades, com o preço de 20,15 dólares, em 2013. E a companhia lançou a embalagem, né? E você vê, né? A garrafa do De Volta para o Futuro. A marca costuma. Opa, pera aí um pouco. Em 2013, a marca apresentou um novo design que foi para sua garrafa PET de 20 onças, que seria algo em torno de 550 ml. E o novo visual retorcido que conquistou o público jovem. As latas da marca também foram acompanhando a sua evolução. Antes, as tradicionais cores da bandeira estadunidense, o azul, o branco e o vermelho, até o presente momento, onde a marca desenvolveu um visual mais clean, na cor azul escura, e mais recentemente ela alterou o visual da marca, né? Onde o nome Pepsi aparece escrito na posição horizontal. Uma campanha da Pepsi que não podemos deixar de fora é a Pepsi Generation. Com o advento do fenômeno demográfico, o Baby Boom, que deu origem a uma geração indiferente aos valores antiquados, como resultado disso aconteceu uma alteração na forma de pensamento e vida dos americanos. E a companhia sentiu essa mudança e captou essa nova geração, denominando os mesmos de Geração Pepsi. Foi a campanha publicitária da Pepsi mais conhecida dos Estados Unidos e teve início em 1963 e com isso vieram os novos slogans como Come Alive, You Are in the Pepsi Generation, e tais ações culminaram em 1977 com uma campanha publicitária que continha ninguém mais ninguém menos do que Michael Jackson, que estava estourando nas paradas de sucesso da época, e posteriormente vieram outros atores como Ray Charles, Cindy Crawford e a banda Spice Girls. Pois a parte de marketing da Pepsi foi e sempre será um fator determinante para o seu sucesso. Na primeira propaganda, ela conta com o pioneiro das corridas automobilísticas Barney Oldfield. Já nos anos 40, o jingle Nickel Nickel, Nickel Nickel, que foi o primeiro a ser ouvido em rede nacional, e esse slogan foi traduzido para diversos idiomas. E nos anos 50, quando aconteceu a mudança da fórmula para a redução de calorias, e a mais ousada de todas foi nos anos 70, o Pepsi Challenge. A Pepsi Cola tinha um sabor melhor do que sua rival, Coca-Cola, e essa confirmação do sucesso ainda nessa década, a campanha Have a Pepsi Day e o clássico comercial Puppets, que era onde filhotes de cachorro se tornaram os protagonistas ao lado de crianças, e se tornaram uma das maiores campanhas e mais adoradas e lembradas de todos os tempos dos Estados Unidos.
Foi na década de 90 que entrou na jogada o lendário Ray Charles para fazer parte do novo slogan da Pepsi Diet, You Gotta the Right One Baby, que foi uma provocação à sua rival, e Ray Charles possui uma deficiência visual. E o mesmo no comercial reconhece a Pepsi Diet apenas pelo sabor. Uma alfinetada, né? E também em 2013, não dá para deixar de citar, tipo, eu vi mesmo na época, no Dia das Bruxas, uma latinha da Pepsi aparece em um comercial com uma fantasia de Coca-Cola, que consiste em uma capa vermelha com um icônico e inconfundível logotipo gigante da gigante de Atlanta, incluindo os dizeres We wish you a scary Halloween. Tipo, uma alfinetada engraçada essa. Em 2011, a marca voltou a provocar a rival em anúncios de televisão americana, onde os alvos eram os mascotes do refrigerante mais vendido do mundo, o Papai Noel e o Urso Polar. Em uma propaganda, o Papai Noel em trajes de verão recusa a garrafa de Coca-Cola oferecidas pelo barman, pedindo Pepsi como a justificativa de que está de férias. Em outra animação 3D, um urso polar e sua família deixam a bebida de lado e chega um parente bronzeado em um iate bebendo Pepsi Cola. Quer dizer, os mascotes também foram. E em 95, outra campanha publicitária, com o slogan Nothing Else is a Pepsi, ganhou inúmeros prêmios nacionais nos Estados Unidos com um alto grau de reconhecimento por parte da população. A marca costuma utilizar muitas celebridades globais da música, do cinema, do esporte como garotos propagandas. Um dos exemplos foi o Rei Pelé em 1981, Gustavo Kirten, David Beckham, Lionel Messi, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos. Que o Roberto Carlos saiu numa latinha que a gente tem aqui. E além dos cantores, Michael Jackson, que interpretou Billie Jean no comercial, Lionel Richie, David Bowie, Justin Timberlake, Tina Turner, Madonna, Beyoncé, Mariah Carey, Britney Spears, que foi contratada em 99 para ser garota propaganda e 2 anos depois teve o contrato rescindido ao ser flagrada bebendo uma lata de Coca-Cola, que era uma curiosidade. Se você é contratada pela Pepsi, você não bebe Coca-Cola. E vice-versa. Se você é contratado pela Coca-Cola, você não bebe Pepsi. Tem isso. E uma curiosidade que o ex-presidente norte-americano Donald Trump estrelou um comercial da Diet Pepsi em 1988, onde era assediado por uma dúzia de jornalistas atrás de uma entrevista, né? E vamos falar um pouco sobre a trajetória da Pepsi em território brasileiro, né? Que a história da marca no Brasil, ela começa no ano de 1950, quando o refrigerante começou a ser importado dos Estados Unidos por uma loja do Rio Grande do Sul. Pouco tempo depois, em 1952, o refrigerante passa a ser produzido no país por uma fábrica de propriedade de Heitor Pires. Oficialmente, o refrigerante foi lançado no Brasil, assim, de engarrafação nacional, em 53, através da Pepsi Beverage International. Nomezinho até que grande, né? Até a década de 70, o estado do Rio Grande do Sul foi o único lugar do mundo em que o refrigerante ganhou a chamada Guerra das Colas, uma disputa entre as empresas de Coca-Cola Company e Pepsi Cola Company pelo primeiro lugar de vendas, né? E no ano de 1988, as garrafas de Pepsi Cola ganharam uma tampa de rosca que quase uma década mais tarde, em 97, a empresa firmou o acordo de franquia com a companhia cervejaria Brahma, com duração de 20 anos para fabricação, distribuição e comercialização de seus produtos. Até o momento, a marca enfrentava enormes dificuldades logísticas e também de distribuição, que não ultrapassava mais de 50% do território nacional. Foi ao ano seguinte que a marca lançou no mercado a Pepsi Light, né? O refrigerante sem adição de açúcar e baixo teor de sódio.
Com o advento da fusão da Brahma e da Antártica, né, em 99, criando assim a Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev, herdou o contrato firmado anteriormente, possibilitando assim que os refrigerantes estivessem presentes em todo o território nacional. E a grande reviravolta da marca no Brasil começou em 2002 com o lançamento da Pepsi Twist, que, na minha opinião, é uma das melhores. Claro que a Pepsi tradicional, geladinha também. E com as propagandas dos hilários limões falantes e sarcásticos, protagonistas das campanhas históricas que não apareceu na comunicação da marca desde 2007 e voltaram com força em 2016 para apresentar um novo posicionamento da Pepsi Twist, que ganhou uma nova embalagem e comunicação visual. A nova propaganda trazia como mote: se o mundo tá chato, dê um twist. Na propaganda, os limãozinhos reclamam do politicamente correto e do não pode isso, não pode aquilo. E tipo, se eu achar essa propaganda no YouTube, eu vou deixar todas as propagandas citadas, a gente vai deixar na descrição se eu achar. E o mercado japonês foi um dos principais da companhia, e por esse motivo a comunicação por lá é bastante ousada, de forma inovadora, contando até mesmo com uma espécie de super-herói. Que o mesmo foi o Pepsi Man, né? O mesmo foi criado pelo ilustrador canadense Travis Charest em meados dos anos 90 e inclusive o mesmo ganhou um jogo de videogame. Que eu, se eu não me engano, tem uma. Como é que é? Tem uma gameplay desse jogo no YouTube. Se eu achar, eu também vou deixar na descrição. E é isso, meus amigos. Resolvi roteirizar sobre a Pepsi, pois é um refrigerante que eu gosto muito, assim como a Cine, né? Que também temos vídeo no canal. E eu gosto bastante. Eu resolvi trazer esse roteiro aqui. Afinal de contas, eu tomo há tanto tempo o refrigerante. E depois de ver alguns trechos do documentário do History Channel, A Guerra das Colas, eu me animei a procurar informações e compor esse roteiro. Espero que tenham gostado. E gostou do que acabou de assistir? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marquem todos, assim você pega o nosso conteúdo quentinho quando o mesmo sai do forno e nos ajuda a levar conteúdos como esse à plataforma. Sua inscrição é gratuita, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que viu? Acha que somos merecedores de um like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição do nosso conteúdo pela plataforma. E assim como sua inscrição é gratuita, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou do que acabou de assistir? Acho que não merecemos um like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. Quer ver algum conteúdo específico no Repórter Antiquado? Seja uma marca, um formato, alguma coisa. Assim, dentro do que a gente traz no Repórter Antiquado? Deixe nos comentários. Se for possível a gente encontrar material para compor o roteiro, será um prazer fazer para os amigos. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir mais essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!